10 horas 21 minutos, 10 e 21, estamos de volta aqui na Rádio Taquara com o nosso painel 1490, hoje, terça-feira, dia 12 de maio. Ontem à noite, a Prefeitura de Parobé realizou uma entrevista coletiva, onde foram divulgados os resultados de uma auditoria que se refere foi feita no Poder Público de Parobé. Na linha conosco, o prefeito de Parobé, Diego Picucha, bom dia. Bom dia, Vinícius. Bom dia a toda a comunidade. É sempre um prazer estar conversando com todos vocês. Prefeito Diego, essa auditoria que foi realizada na administração de Parobé, quais foram os resultados desse levantamento? Olha, Vinícius, os resultados foram na verdade, foram assustadores. Eu não tenho como te passar para a comunidade tudo aqui, porque ontem foi uma apresentação de aproximadamente 1 hora, né? Sim, então, mas resumidamente, quais foram aqueles principais resultados e aqueles que vocês mais vão ter que combater a partir de agora? Questões que vocês vão ter que combater a partir de agora? Na verdade, todas as ações que foram levantadas para a auditoria, e lembrando que essa auditoria ela será continuada junto ao controle interno do município, né? Foi uma auditoria prévia, não digo prévia, mas ela abordou vários tópicos de maneira superficial, e agora a gente, no que chamou mais atenção, a gente vai entrando. Nós fizemos um levantamento, né, estrutural, um diagnóstico estrutural, a gente passou para a comunidade ontem, lembrando que está disponível no Facebook, na página da Prefeitura, na minha página pessoal também, algumas obras inacabadas, como a UPA da Integração, que se arrasta desde 2014, algumas obras como a EMEI Colina do Leão, onde já se pagou R$700 mil e o valor executado de obra foi R$400 mil, então temos grandes diferenças entre pagamento e serviço executado. A EMEI da Emancipação também, que já foi pago, bairro Emancipação, que já foi pago R$540 mil, e o valor executado de obra foi de aproximadamente R$150 mil. Passamos também a questão do estoque da farmácia municipal, que encontramos praticamente vazio, e já no primeiro mês a gente fez um investimento de aproximadamente R$130 mil em medicamentos. Fizemos um breve relato a respeito das praças e parques, quadras esportivas e campos, todos num total abandono, como por exemplo as quadras do bairro Nova Parobé, o campo da Vila Feliz, o campo do bairro Paraíso, o campo do bairro Residencial Azaleia, né, que são obras, por exemplo, o Residencial Azaleia, que é tida como pronta e na verdade está abandonada lá. Outra questão muito importante, estou te fazendo um relato superficial assim, e tu vai me porque ele é meio longo, né? Vou pontuando e depois a gente chega em alguns pontos essenciais, mas por favor, prefeito, prossiga. E daí dos assuntos mais polêmicos que a gente encontrou, e a gente teve acesso a documentos aqui dentro da administração e que a gente pôde publicar ontem para a comunidade, foi a questão da mentira do asfalto do Pinhal, né? Que na verdade a comunidade sofreu um estelionato eleitoral, foi uma mentira às vésperas da eleição, e com documentos aqui ficou muito claro, né, para toda a comunidade que não passou de uma mentira para tentar enganar mais uma vez aquela comunidade do lado de lá da ponte, que mais uma vez sofreu esse engodo eleitoral, porque nós temos aqui documentos, por exemplo, do secretário de planejamento da época, passando para o setor de compras, que se fizesse um documento, eu vou ler parte do documento aqui, o memorando interno, do setor de planejamento para o setor de compras e gabinete de prefeito, dizendo assim a respeito do asfalto do Pinhal. O processo licitatório para a execução desta obra encontra-se concluído e o contrato com a empresa encontra-se pronto para ser assinado. Como ainda não temos o contrato referente aos recursos assinados ao Ministério responsável, solicitamos que seja elaborado um termo ou documento, que melhor se enquadrar, para ser assinado entre a empresa ganhadora do processo licitatório e o município, concordando que a obra só pode ser iniciada após a efetiva contratação do recurso junto ao Ministério. Então o planejamento diz, olha, não tem um contrato assinado, faça um termo com a empresa que só pode se iniciar a obra
quando tiver o contrato com a Caixa, de empréstimo. Tu não pode começar uma obra sem tu ter o recurso, sem tu assinar com a Caixa a vinda desse recurso. E isso foi feito pela prefeita interina, então, Maria Eliane Nunes, onde ela concorda no dia 23 de dezembro de 2019, num contrato que ela faz com a empresa que acabou iniciando a obra depois, né, a Dobil. A cláusula primeira e única desse contrato diz assim: ficam as partes ajustadas de que a emissão de ordem de início para execução da obra está condicionada à liberação dos recursos por parte do governo federal. Então aqui ela está consciente que não se deveria ter iniciado a obra, pois não havia recurso, não havia contrato assinado com a Caixa Econômica Federal para colaborar com tudo isso. Isso tudo é documento oficial, tá, Vinícius, comunidade? No dia 14 de fevereiro eles mandam um e-mail para a Caixa pedindo informações a respeito da intenção de emitir a ordem de início da pavimentação da obra. A Caixa mais uma vez responde que não era possível o início das obras porque não existe convênio assinado entre o município e a Caixa Econômica Federal. Então não existe recurso, não existe contrato assinado. Alô? Sobre este ponto, Picucho, eu recebo uma pergunta de uma ouvinte, Tânia, lá da localidade de Santa Cristina do Pinhal. Pergunta para o prefeito se, diante dessa situação toda, então não vai sair a obra. O que acontece? Não existe esse recurso, tá? O recurso, não existe esse contrato não foi assinado, foi encaminhado. A mesma coisa quando a gente vai numa revenda ou tu vai fazer um financiamento pela Caixa, que tu encaminha toda a documentação junto ao banco. Tu encaminhou a documentação, mas não tem esse recurso, não está aprovado, tá? Hoje nós já tomamos todas as medidas pertinentes agora quanto à administração, depois que nós chegamos na administração, e é uma prioridade nossa a assinatura desse contrato. Nós estamos trabalhando muito forte junto ao planejamento e junto ao departamento jurídico para que possamos assinar esse contrato. Porém, não existe recurso. Foi aprovado uma suplementação no Congresso, Vinícius e Tânia, foi aprovado um recurso, só falta a promulgação do presidente e a vinda desse recurso para o Ministério e do Ministério para a Caixa. Então só falta, está no Ministério, só falta do Ministério liberar esse dinheiro para a Caixa. Liberando esse dinheiro na Caixa, nós somos o primeiro da fila para assinar esse contrato. Então dizer que a gente está trabalhando muito, é de muita importância. A gente entende o transtorno que essa mentira causou às pessoas aí do Santa Cristina, Morro da Pedra, o pessoal aí do Morro Negro, toda a localidade, e a gente entende o sofrimento, a questão da estrada ali, que com essa chuva agora vai ficar intrafegável, aquele barro vermelho, essa barbaridade que foi feita com essa comunidade, e a gente sente, a gente entende, e a gente tem como prioridade aqui no governo solucionar esse problema. Então nós estamos hoje aptos a assinar esse documento lá, hoje nós temos totais condições de assinar, porém só esperando a disponibilidade desse recurso com a Caixa Econômica Federal. Bom, um outro ponto que chamou a atenção na coletiva de ontem foi uma questão de recursos que não estavam no caixa da Prefeitura. Queria que o prefeito contextualizasse um pouco o que foi apurado nesse sentido. Tá, eu vou falar alguma coisa aqui então rapidamente do diagnóstico financeiro. A dívida consolidada hoje do município é de R$ 74.619.909,35. O porquê de algumas coisas assim. Por exemplo, só para o Fundo Municipal de Saúde, é de entendimento, de conhecimento de todos, que 15% de todos os recursos constitucionais deve ser investido na saúde, né, Vinícius? De janeiro a março, como não era prioridade o investimento aqui, pelo que a gente notou através da auditoria e das ações de governo, como não era prioridade a saúde, o município deve ao Fundo Municipal de Saúde R$1.756.000, só de janeiro a março. Tá? Outro problema que encontramos aqui, por exemplo, o prédio do CAPES, que hoje está lá o CAPES, fizeram um contrato lá em maio, fizeram um contrato, depois fizeram uma suspensão unilateral, ou seja, só uma das partes fez a suspensão, né? Então umas coisas assim que juridicamente não se dá para entender, ou seja, pagaram vários meses de um prédio
sem a utilidade. A capacidade de pagamento do município, hoje a capacidade de pagamento do município para cada R$1 que o município deve, nós temos a capacidade de liquidação de 64 centavos, então significa, o município de Parodé, se continuar dessa maneira, a certo ponto vai chegar que não vai ter recurso nem para pagar a folha do município, né? Nós fizemos um painel aqui exemplificando para a comunidade também a questão de diárias. O governo Moacir, a média foi pego em 20 meses R$236 mil de diária. Em 20 meses, com uma média mensal de R$11.800 de diárias. No governo Wilton Feller, 15 meses, R$141 mil em diárias, com uma média mensal de R$9.400. Governo da vereadora Maria Eliane interina, em 4 meses, R$26.591 em diárias, com uma média de R$6.600. E nós, no mês de abril, 0 diárias, não tiramos nenhuma diária. Então, a gente fez um levantamento de alguns motivos, assim, da situação atual financeira do nosso município. Em relação a cargos de confiança, a gente fez um levantamento também, o total de cargos de confiança, função gratificada, regime de dedicação exclusiva. Se somarmos um comparativo entre fevereiro e abril, que foi o primeiro mês da nossa gestão, se somarmos todas as gratificações que a gente tirou, a diminuição de CCs, nós chegamos numa economia de 192 mil num mês. Então, isso são medidas que a gente está tendo para conseguir equilibrar as contas do município. Outro dado que a gente levantou, só em rescisões do pessoal que era CC e que foi demitido, foi gasto quase R$1,5 milhão só nos ditos direitos que foram pagos. Outro dado que a gente já levantou sobre a Secretaria de Educação, em 2019 foi usado R$2.700.000 do orçamento de 2020, foi usado em 2019. Isso quer dizer que só na educação nós já arrancamos com R$2.700.000 de déficit, vai faltar esse ano. Agora, chegando à questão específica que me perguntou, se fizermos uma diferença entre o saldo no balancete e o saldo no sistema em produtos que a prefeitura deveria ter de estoque, nós temos uma diferença de R$5.393.000 em todos os produtos que deveriam ter estoque, uma diferença de R$5.393.000. Isso é apavorante, né? A gente não ficou muito impressionado com esses números. Outra questão que chamou muita atenção, que é a questão de falta do dinheiro no cofre. Eu vou ler trechos da auditoria aqui para ficar uma coisa clara e transparente. Um dos trechos assim, da auditoria que fala sobre saldo de caixa. O saldo de caixa apresentado pelo balancete em 31/3/2020, foi um dia antes de nós assumirmos aqui, Vinícius, comunidade, sim, é de R$588.544,49, ou seja, teria que ter nesse dia 588 mil aqui no caixa, em dinheiro, espécie, cheque, ali no caixa da prefeitura. Seguindo aqui, em nossa auditoria física, procedimento natural de tomada de caixa, fomos informados pela servidora responsável, que eu não vou ler o nome aqui, né? Sim. Que não existia nenhum valor físico no caixa, nem dinheiro, nem cheque, nem vales, nem notas fiscais por lançar. Dessa forma, o caixa encontrava-se fisicamente zerado. Questionado a respeito, a referida servidora informou que desde o dia 27 de março de 2019 não existia mais caixa com movimentação de numerário, ou seja, no dia 31 de março de 2020 deveria ter 588 mil no caixa da prefeitura, não tinha. Os funcionários ali do setor, a funcionária foi indagada e informou que desde o dia 27 de março do ano passado, há um ano atrás, não havia mais caixa na prefeitura, não havia mais movimentação de dinheiro físico. O que a gente fez? A gente aqui não está acusando ninguém, só a gente tem que levantar a verdade, né? Isso que a gente prometeu em campanha, abriu a caixa preta da prefeitura e levar a verdade para a comunidade. Nós fizemos uma ocorrência policial e vai ser objeto de
de investigação, né? Isso a gente se colocou à disposição e também convidou os vereadores a abrir qualquer tipo de procedimento para investigar todas essas ações, tanto a diferença do balancete de 5 milhões, quanto o dinheiro no cofre de 588 mil que não se encontrava. Então, a gente também vai oficiar o Ministério Público, a Câmara de Vereadores, todos os órgãos de fiscalização e vai colaborar na investigação a respeito desses recursos. Em suma, seriam essas as diferenças, Vinícius. Eu não sei se tu tem alguma dúvida, quer esclarecer alguma coisa. Prefeito, sobre a dívida que você colocou, que foi levantada por esta auditoria, essa dívida é bastante elevada, são 74 milhões de reais. Em que pontos ela compromete o andamento do município e como a prefeitura administra isso? Na verdade, o município hoje ele é uma empresa quebrada, né? A gente tinha noção, a gente tinha uma previsão, mas a gente não imaginava o tamanho da responsabilidade que tinha no administrar o município. Por exemplo, as prioridades aqui se nota que se foi pago 1.500.000 de rescisão aos CCs, que tinham aqui do outro governo, mas não foi repassado 1.700.000 para o Fundo Municipal de Saúde. Tiveram rescisões aqui de aproximadamente 30 mil reais de secretários, por exemplo, e a PAI aqui do município estava sem receber pela saúde desde janeiro. Prédios como o do CAPS ali que eu falei, com contratos desde maio, o prédio vazio, dinheiro da saúde, daí tu ia na farmácia aqui do município e não tinha remédio. Então, são várias ações que são feitas que colaboram para que essa dívida esteja nessa dimensão. Aluguéis atrasados, hoje o município tem a fama muito ruim de pagador, nenhum comércio hoje no município quer vender para a própria prefeitura. Então, isso a gente quer mudar e pagar todas essas dívidas. Sinceramente, nós não temos condição. Só se nós fecharmos o contrato do hospital, fechar todas as escolas, fechar todos os postos de saúde, a dívida é impagável nesse momento. A gente tem que fazer um planejamento organizacional. Foi aprovado um orçamento irresponsável de 180 milhões. Qualquer criança sabe que não iria se cumprir antes esse orçamento, ainda mais agora, nessa questão de pandemia, no recesso da economia, porque vai cair a arrecadação, diminui a prestação de serviço, então diminui o ISSQN, que é o imposto aqui que fica para o município, diminui o retorno de CMS, porque o comércio está vendendo menos, diminui a arrecadação de IPTU, diminui a questão do imposto de transferência de bens imóveis, o ITBI. Então, o que já estava ruim, num cenário muito ruim, só tem a piorar, porque a arrecadação cai muito. E nós estamos tomando medidas como a diferença, a retirada de gratificações, a diminuição de benefícios, a diferença que a gente fez ali de TC. Então, muitas ações que a gente está fazendo para tentar equilibrar e honrar com nossos compromissos desse ano, porque nós corremos um perigo muito grande de não termos dinheiro para pagar a folha aos servidores no final do ano. Então, essa situação ela é muito delicada e muito complicada. Então, a prioridade nesse momento é nós honrarmos as nossas contas a partir de abril e conseguir levar o nosso município honrando as nossas contas, né? Então, essa que é a nossa prioridade, Vinícius. Em relação às dívidas, vai ficar para um segundo momento, a gente está observando. Tem vários contratos que serão observados que têm sinais de irregularidade, e eu não estou aqui confirmando, mas tem indícios, e a auditoria ela é continuada junto ao controle interno, e a gente vai estar fazendo levantamento. Então, são várias coisas que contribuem para essa dívida monstruosa, que inviabiliza, com certeza, a situação do nosso município. Prefeito, eu recebo uma dúvida aqui pelo nosso WhatsApp. Como foi contratada essa auditoria? Se foi por licitação, qual o custo dela? Como é que funciona essa questão da auditoria? Ela é por dispensa de licitação, foi pago 25 mil reais. Essa é uma empresa que tem muita credibilidade, inclusive reconhecida pelo próprio Tribunal de Contas, né? Então, ela é uma empresa que presta serviço para muitos municípios, é uma empresa aqui de Taquara, empresa de gestão. Sim. E a gente fica aqui aberto a qualquer um que tiver dúvidas sobre a capacidade e a honestidade dessa empresa. Os dados todos fecham com o balancete financeiro e fiscal. Bom, então, a comunidade... Eu entendo que a preocupação de algumas pessoas
da oposição, inclusive algumas pessoas que são e serão investigadas e que foram apontadas aqui nessa auditoria. Eu sei que preocupa elas e tentam talvez criar dúvidas em relação à empresa, mas a empresa é uma empresa séria e idônea, e tudo que foi levantado aqui está de acordo com os números disponíveis e públicos no portal da transparência e também aqui na administração municipal. Sobre essa auditoria, prefeito, a prefeitura pretende disponibilizar o relatório completo ou os dados à sociedade? Como a sociedade pode consultar esses dados? Ontem foi disponibilizado um resumo, né? Eu sei que são muitas páginas, foram mais de 100 que foram citadas, né? Ela é bem extensa, né? 160 páginas, pois deu 80 e algumas páginas frente e verso. Sim. Ontem a imprensa que esteve presente teve acesso, a gente tem o livro aqui da auditoria, e ela está livre para qualquer cidadão que quiser ter acesso, pode chegar até aqui na administração, fazer um protocolo, fica à vontade de vir aqui no gabinete do prefeito, qualquer um vai ser atendido aqui pela administração, por mim, pelo procurador, pelo vice-prefeito, e a gente está aqui para mostrar essa auditoria com todo prazer. E se algum vereador tiver alguma dúvida, pode fazer um requerimento ou também vir aqui tomar um café com a gente, que a gente está aqui para mostrar a verdade. Como eu falei, essa auditoria não foi nenhum tipo de perseguição política, a gente não está acusando ninguém de nada, simplesmente foi uma ação que a comunidade pediu por muito tempo a transparência, e a comunidade pedia que se abrisse a caixa preta da prefeitura, e foi isso que a gente fez, e foi só o início, tá? Como eu falei, ela será continuada e está aqui à disposição para a imprensa, para a comunidade, qualquer cidadão que chegar aqui na prefeitura, chega no gabinete do prefeito, que a gente vai mostrar, qualquer vereador. Então a gente está tratando da forma mais transparente possível. Aproveitando, mudando um pouquinho de assunto, prefeito, ontem na coletiva o prefeito comentou que hoje também deve estar sendo divulgado o novo decreto de Parobé em relação à adequação nas questões do Covid-19. O que Parobé está preparando? Sei que tem adequação em relação ao que o Estado decretou no distanciamento controlado. O que Parobé está preparando nesse sentido? Nós estamos, como eu falei ontem, né? Nós estamos preparando, e a nossa intenção é de hoje ainda estar divulgando o decreto que vai receber, então, o decreto estadual. Perfeito. Prefeito, obrigado pela participação no programa e continuamos sempre à disposição aqui na Rádio Taquara. Obrigado, Vinícius. Te agradecer a Rádio Taquara e mais uma vez pela oportunidade, e se achar necessário a gente pode estar indo aí fazendo uma entrevista pessoalmente aí na rádio. Eu sei que por telefone é bem complicado, tá? E reiterar mais uma vez a toda a comunidade, a todos os vereadores, a todo mundo que tiver interesse em ter acesso a essa auditoria. A prefeitura está de portas abertas aqui para receber qualquer um. Qualquer cidadão que chegar aqui e tiver dúvida de qualquer procedimento dentro da administração, ele vem até o gabinete do prefeito, e nós com o maior prazer vamos atender, porque aqui nós não temos nada a esconder. E tudo aquilo que foi levantado também está à disposição para mostrar a todos. Tá bom? Muito obrigado, e é sempre um prazer conversar com a nossa comunidade, principalmente a comunidade de Parobé, e a gente está fazendo tudo aquilo que a gente prometeu. Devagarzinho, fazendo os levantamentos. Daqui uns dias teremos boas notícias. Nós vamos fazer uma apresentação de todas as nossas ações de governo, o que a gente vai estar realizando, o que a gente já realizou, o que a gente vai estar realizando nesse ano, e com certeza, devagarzinho, a gente vai devolver aquele orgulho do cidadão parobense, dizer que mora em Parobé e que é cidadão de Parobé. Muito obrigado a todos, uma boa semana e que Deus nos abençoe. Obrigado, prefeito Diego Picucha, conversando conosco na manhã de hoje aqui na Rádio Taquara. Ontem, então, portanto, divulgada a auditoria que o prefeito relatou nos seus principais pontos aqui na Rádio Taquara. Nós vamos para um rápido intervalo, em seguidinho eu volto.